um de vocês perguntou nos comentários por que controle de preços não funciona, e é muito importante entender isso. Eu já expliquei no vídeo passado por que o controle de preços máximo não funciona. Você dizer que feijão só pode ser vendido por no máximo R$3 o quilo. Quais serão as consequências? Bom, menos desse produto será produzido, porque não vale a pena, você está colocando um preço muito baixo, então ninguém vai plantar feijão, e quem consome feijão vai consumir muito mais. Qual será o resultado final? Não vai ter feijão. Mas e se o governo fizer um preço mínimo? Quais serão as consequências disso? Bom, continuando no exemplo do feijão. Digamos que o governo fala, nós queremos valorizar o feijão brasileiro, queremos valorizar o produtor do feijão brasileiro, porque é uma pessoa digna e blá, eles inventam alguma desculpa estapafúrdia, e falam que agora o quilo do feijão tem que ser vendido por, no mínimo, R$30. O que vai acontecer? Bom, se você é um fazendeiro, você vai plantar feijão. Você não vai plantar soja, você não vai plantar milho, você não vai plantar trigo, você não vai plantar morango, você não vai plantar tua sogra, você vai plantar feijão. Aí você, consumidor, vai chegar no mercado e vai falar, eu quero comprar milho, não tem. Eu quero comprar pão, não tem também. Tem uma pilha gigantesca, 3 vezes maior que o mercado de feijão, porque todo mundo plantou feijão, e é isso que tem. Custa R$30 o quilo, compre. Vai ter muita oferta e pouca demanda. Se você puder consumir qualquer outra coisa, digamos, você gosta de feijão, mas você fala, não tanto assim, né, meu amigo? Você vai querer consumir outra coisa, só que você vai ver que essa coisa não existe, que ninguém mais produz ela. Isso é um exemplo muito radical, claro, e é idiota falar isso no exemplo de alimentos ou bens de consumo, porque raramente o governo faz isso em bens de consumo. Ele tende a fazer isso muito mais em trabalho, em que ele coloca preços mínimos. Por exemplo, um salário mínimo, ou pisos salariais. Isso é um preço mínimo. É o mínimo que deve ser legalmente pago para que você contrate alguém. Como o exemplo do feijão, você tem o mesmo efeito. Se você sobe o preço mínimo para além do que ele vale, então, digamos, você tem uma pessoa pouco instruída, estudou, não teve oportunidade de estudar, ou estudou numa escola pública lá no interior da PQP, a pessoa não tem educação, ela não tem habilidades de trabalho, é uma pessoa jovem, 15, 16 anos de idade, e ela precisa trabalhar. Quanto que vale o trabalho dela? Bom, ela não tem muitas habilidades, ela consegue produzir em valor, assim, ao longo de um mês, R$400 de dinheiros, de Dilmas, ou de Temers. Então, por quanto que você conseguiria contratar ele? Bom, você coloca teu custo de máquina e tudo mais, você consegue contratar o cara por R$200. É o que você conseguiria pagar pelo trabalho do cara para contratar ele. Aí o governo vai lá e fala, nós queremos ajudar o trabalhador, estamos passando um salário mínimo de R$1.000. Aí o senhor ele fala, bom, por R$1.000, eu não vou contratar esse cara. Então esse serviço, esse produto que ele está vendendo, que é o trabalho dele, não será consumido. Vai ter menos demanda por ele. Um salário mínimo de R$1.000 não é o suficiente para você também afetar a oferta, porque assim, ninguém vai deixar de ofertar o seu trabalho. A não ser que você seja muito rico. Você vai falar, não, eu não vou trabalhar porque sei lá... Aliás, eu vou deixar de trabalhar porque o salário é muito baixo. Você pode até fazer isso, mas enfim, ninguém vai deixar de trabalhar e morrer de fome. Ninguém vai fazer isso, por opção. Isso não existe. Agora, se você coloca um piso salarial, por exemplo, juiz federal. Juiz federal ganha R$30.000 por mês. Não sei, mas digamos. Você está criando um piso mínimo e você vai então ter que daí obrigar essa contratação a acontecer. No serviço público é fácil. Agora, se você colocasse uma lei... digamos assim, qualquer profissão. Você fala, dentistas. Dentista tem que ser contratado a no mínimo R$10.000. Ok, vamos colocar o exemplo do juiz um pouquinho de lado, só pra gente terminar o exemplo de iniciativa privada. Você fala, dentista tem que ser contratado por R$10.000 no mínimo. Bom, então menos dentistas serão contratados. Então vai ter um monte de gente que vai se formar em odontologia e não vai ser contratado. Aí você vai ter que passar uma lei obrigando a empresa a contratar dentista. Porque elas vão contratar menos do que deveriam, enfim. Isso para dentista também não é um exemplo tão bom assim, porque é uma coisa que você precisa, né? Mas você pode fazer, sei lá, para balé. Você fala, o ingresso de balé, porque a gente tem que valorizar o balé brasileiro, dança, tem que ser R$2.000. Então ninguém vai ver balé, meu amigo. Então você vai ter que passar uma lei dizendo que as pessoas são obrigadas, por força de lei, mediante multa, prisão ou morte, a ir lá ver o balé e pagar R$2.000 de ingresso. Você vai ter que fazer isso. Ou você vai desempregar todos os dançarinos de balé do Brasil. Okay. Agora você fala serviço público, voltando ao exemplo. Você fala, um juiz vai ganhar R$30.000 no mínimo e vai ser contratado. O que você vai ter? Você vai ter uma maior produção desse bem. Qual é o bem nesse caso? Qual é o serviço? Qual é o trabalho nesse caso? Formado em direito. Então você vai criar, como o Brasil cria,
trilhão de concursos, com aquele salário fantástico, aposentadoria integral, as pônei, não precisa fazer nada, meu, nossa, é o encosta da vida, legal. Salário mínimo é 10 mil reais, legal. O que vai acontecer? Todo mundo no Brasil vai estudar direito. Todo mundo vai falar, quer saber, cara, por que eu vou abrir uma empresa, empreender, trabalhar, contratar, ir pra justiça do trabalho? Por que eu vou estudar? Dane-se, meu amigo. Eu vou me formar em direito, eu vou ficar 2 anos estudando pro cursinho, eu vou passar num concurso de 15 pau, eu vou encostar, meu amigo. Abraço. E você vai ter, como você tem no Brasil hoje, dezenas de milhares de pessoas se formando em direito todos os anos. Vem cá, tem tanto processo pra isso? Não. Então o que vai acontecer? Vai ter uma superprodução disso, no caso, formandos de direito. Uma galera que se formou em direito e depois vai, sei lá, surfar, vai fazer um monte de coisa. Por quê? Porque teve esse incentivo a se produzir mais isso, diplomas de direito, e não tem mercado, não tem quem consuma. Alternativamente, você também pode fazer uma lei que diz, não, todo formado em direito deve ser contratado pelo governo federal, o salário de 10 mil reais. Bom, agora então todo mundo vai se formar em direito, todo mundo vai trabalhar pro governo e todo mundo vai morrer de fome. Você vai ter essa situação. Isso é muito mais normal em salários, especialmente o salário mínimo. Você vai dizer o quê? Bom, quem ganha menos que o salário mínimo não vai ser contratado nunca. E quando o governo cria um monte de empregos com salários mínimos garantidos, um monte de gente vai se deslocar para essa profissão, mas não vai ter vaga para todo mundo. Ou então o governo ou vai ter que obrigar todo mundo a ser contratado, ou vai ter que falar, bom, então agora a gente vai ter que separar quem vai ser contratado de não, vai ter que começar a intervir, etc. Não tem jeito. Você vai zoar com o preço e ele vai zoar com você de volta. Não tem escapatória da lei fatal da oferta e da demanda, mas não se preocupe porque algum deputado do PSOL vai tentar revogar essa lei. É sério. Um dia isso vai acontecer. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.